os nossos cartões. Pai, nós queremos te pedir, meu Deus, abençoe este lar, abençoe esta família, meu Deus, abençoe esse que está procurando emprego, Pai, esse que precisa de uma solução, esse que precisa de uma promoção, uma aprovação num concurso, Pai, aquele que precisa tomar uma decisão, Pai, alcança, meu Deus, cada um desses com sabedoria, com graça, direção do céu, Pai. Nós queremos pedir, meu Deus, alcança-os em cada uma das suas necessidades, meu Deus, e cada uma dessas dificuldades, meu Deus, sejam revertidas em vitória, meu Deus, em honra e glória ao teu santo e bendito nome, Pai. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, querido? Você pode se assentar, pastor Giovanni. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Efésios 6, de 1 a 4. Vamos falar, né? Hoje foi até testemunhado aqui, coisa linda que Deus está fazendo na vida dos irmãos, né? Trazendo filhos, e como é gostoso ver Deus caminhando nessa direção. Amados, nós temos visto no gabinete pastoral, nos aconselhamentos, o quão é importante o relacionamento entre pais e filhos, né? E o quanto pode ser abençoado esse relacionamento, como também pode ser amaldiçoante, se o pai ou a mãe não usarem da sabedoria do alto, não utilizarem as ferramentas e os princípios do reino de Deus. Infelizmente, eles acabam produzindo esse que é o tema da nossa reflexão nessa tarde. Pais equivocados, filhos irados. Tá? O Nivaldo vai estar projetando para nós. Pais equivocados, filhos irados. Fala comigo. Pais equivocados, filhos irados. Né? Você está vendo aí uma imagem de uma criança raivosa, irada. O que leva um filho a ficar com raiva dos pais? O que produz, né? Quais tipos de atitudes que você, pai e mãe, podem fazer com que, ou seja, as suas atitudes erradas, os seus equívocos, podem produzir ira, raiva, uma brecha entre as gerações, um descontentamento por parte dos seus filhos, um desalinhamento do seu coração com o coração deles e com o coração de Deus, muitas vezes produzindo rebeldia, né? Nós fizemos aquele estudo sobre o ciclo da ferida, e uma das teclas que nós mais batemos é o primeiro ciclo, é que toda falha de paternidade pode gerar rebeldia. Um dos primeiros reflexos, uma das primeiras consequências no coração dos filhos é a ira, é o sentimento de desonra, é o sentimento de rebeldia no coração dos filhos. Mas o que faz com que os pais se equivoquem e que os filhos se tornem iracundos? Gostaria de compartilhar com os irmãos, baseados em Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Amém? A palavra de Deus diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Ponto. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Gostaria de destacar o último versículo, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Então nós estamos vendo aqui, à luz da palavra de Deus, que é possível sim, os pais se equivocarem, haver uma brecha entre as gerações, de tal maneira que os erros dos pais vão se refletir na ira, na rejeição, na autorrejeição, na desproteção, na rebeldia por parte dos filhos. É isso que nós vamos falar hoje, filhos irados com os pais. O que leva um filho a ficar irado com os seus pais?
Então nós vemos aqui que tudo isso que nós vamos falar, querido, é uma advertência, é um aviso, para que os pais não incitem a ira aos filhos, quer de maneira voluntária, deliberada, ou quer por meio de provocações descuidadas, ou seja, comportamentos equivocados. Tem muito pai que promove a ira dos filhos de maneira intencional, por exemplo, zombando deles. Nós vamos ver várias coisas que acabam produzindo isso no coraçãozinho dos filhos, mas às vezes não é intencional, são atitudes, são comportamentos equívocos, por isso esse título, pais equivocados, acabam gerando filhos irados. Fala comigo, pais equivocados acabam gerando filhos rebeldes e irados. E querida, essa palavra é muito importante para você que é pai, para você que é mãe, para você que um dia será pai, será mãe, Nós vemos alguns casais jovens aqui cheirando a leite, recém-casados, glória a Deus, alguns jovens aqui também que ainda vão se casar, e também vai te ajudar a lidar com algumas mazelas dentro da sua alma, algumas situações mal resolvidas dentro do seu coração, com relação aos seus pais. Você vai entender algumas coisas que aconteceram entre você e seus pais, entre os pais e os filhos, e você vai compreender isso que a gente está falando. Claro que muitas vezes, na luz da palavra de Deus, nós vemos que a imaturidade ou as atitudes erradas podem ser a causa da ira, é o que nós estamos falando. E também existem erros onde a criança está errando, independentemente dos seus pais. Nós não podemos chegar aqui e dizer que todo erro de uma criança é fruto de erro dos pais. Não. É claro que muitas vezes as crianças erram por si mesmas. Isso só revela uma coisa, que cada criança nesse mundo possui uma natureza pecaminosa, adâmica. Uma vez eu me lembro, lá em Marechal, estava compartilhando, falando um pouco sobre a natureza pecaminosa para um casal de recém-convertidos. Quando eu falei isso, citei um exemplo de uma criança, que a criança já tem um coração pecaminoso, corrompido, você não precisa ensinar uma criança a fazer aquilo que é errado, ela tem facilidade em fazer aquilo que é errado e dificuldade em fazer aquilo que é certo. Aquele homem se chocou, ele achou, se ofendeu, achou que eu estava falando dos filhos dele. Falou: não, pastor, os meus filhos são uns anjos, os meus filhos são puros de coração. Tem pai e mãe que é tão cego, que não consegue compreender e enxergar a pecaminosidade no coração dos filhos. Nós vamos aprender que quando os pais provocam a ira nos filhos, eles acabam pecando contra o 5º mandamento, e atraem maldição no coraçãozinho dos seus filhos. Muitos filhos de famílias cristãs acabam sendo mais hostis aos ensinamentos do Senhor do que as próprias crianças que cresceram em ambientes de pessoas que não conhecem a Deus, gente. Não significa que você é um pai cristão que conhece a Deus, que lê a Bíblia, que os seus filhos estão isentos de errar ou você está isento de se equivocar, não. Se você não aplicar os princípios da palavra de Deus, nós sabemos pela experiência que até dentro das famílias cristãs, muitas vezes, os relacionamentos dos pais com os filhos são uma tragédia. Sim ou não, irmãos? Nós vemos muitos filhos, às vezes até de pastores, de líderes cristãos, líderes de ministério, que são terríveis. E a causa do problema, do erro, da rebeldia, da ira no coração dos filhos, muitas vezes são os equívocos, as atitudes equivocadas dos próprios pais. E às vezes a gente vê, por exemplo, vai numa família de pessoas que ainda não são crentes evangélicos, mas que às vezes até sem querer, sem saber, de maneira inconsciente, ou às vezes foram até ensinados de maneira certa pelos seus pais, aplicam até de maneira inconsciente os princípios do reino de Deus, e conseguem construir famílias sólidas, famílias abençoadas, ambientes saudáveis na geração e na criação dos seus filhos. Amém? Irmãos, não adianta invocar o nome do Senhor e falhar com relação à paternidade, à instrução e à disciplina. Fala comigo: paternidade, instrução e disciplina. Isso é muito claro nesse 4º versículo aqui, de Efésios capítulo 6, de 1 a 4.
Os pais têm que criar os filhos no temor do Senhor e na admoestação e com disciplina. Ou seja, nós precisamos exercer uma paternidade bíblica. Nós precisamos, como pais, entender que nós somos representantes de Deus na nossa casa. Amém? Você consegue entender isso? Que você representa o Senhor Jesus na sua casa. O coração paternal de Deus é revelado através do relacionamento entre pais e filhos. O homem é o pilar mestre da família e a mulher é a coluna que sustenta juntamente com esse pilar mestre a casa, o lar, a família. Por isso Satanás tem tentado detonar de todas as maneiras o homem, o pilar mestre, e a coluna dorsal, lateral, sustentadora da família, que é a mãe, tentando acabar, destruir com a família. Então, irmãos, lembre-se, lá em Efésios 6, 7, a Bíblia diz que nós colheremos o que nós plantamos. A Bíblia diz, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Ele mesmo ceifará. Pode passando, vários tópicos nós já passamos aí, tá, Nivaldo? Versículo bíblico, já li, lá para baixo, no terceiro slide. Então, provocar, querido, na Bíblia, no sentido original, quando a Bíblia diz, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, significa no grego parorgizo, significa irar ou fazer com que a criança fique enfurecida, irada ou enfurecida. Você já viu uma criança irada? Coisa feia, né? Uma coisa tão bonitinha, consegue ficar uma coisa tão horrenda. Parece um bichinho assim. É uma coisa tremenda, né? E às vezes até feia, envergonha os pais. Às vezes a gente está num supermercado, num restaurante, você vê cada coisa entre relacionamento de pai e filhos, que é uma coisa assim que incrível. Filhos manipulando pais, filhos irados, descontrolados, desgovernados. E aí a gente enxerga o quê? Falha de paternidade. Falha de paternidade. Então, provocar é isso, irar, enfurecer os seus filhos. Pode ser uma rebelião aberta por parte dos filhos, ou então declarada, ou então uma agitação interior no coraçãozinho deles, ou então uma cólera secreta dentro do seu coração. E agora nós vamos falar, mas como os pais deixam seus filhos irados? E o primeiro ponto que nós vamos falar mais para frente, pode rodar aí. Ah, não, volta um pouquinho, Nivaldo, pode ir voltando. É o ponto 1, tá? Slide anterior. Mas como os pais deixam seus filhos, pode ir para baixo aí, até aí, agora, mas como os pais deixam seus filhos irados? Como é que eu e você, como pai, como mãe, podemos produzir ira no coração dos nossos filhos? E o primeiro ponto vem agora. Super proteção. Tem muitos pais que acabam super protegendo os seus filhos. Você já conheceu alguém assim? Aquela que se acha uma super mãe, um super pai, que acaba super protegendo os seus filhos, gente. É uma das primeiras grandes falhas, um dos primeiros grandes equívocos por parte dos pais. Como é que isso pode acontecer? Primeiro, protegendo-os em excesso, ao ponto de sufocá-los. Nós vemos muitos pais e mães sufocando os seus filhos, tirando a personalidade deles, tirando a capacidade deles fazerem escolhas conscientes, às vezes até manipulando os filhos. E não é assim que nós vamos exercer uma paternidade bíblica, uma paternidade efetiva. Segunda verdade, continuando nesse mesmo ponto, é que nós podemos super proteger os nossos filhos, nunca confiando neles, ou desconfiando das suas palavras. Tem muito pai e mãe que é assim, não confia nos seus filhos, não confia nas palavras deles, e aí o filho vai se sentindo lesado, vai se sentindo sufocado, vai se sentindo oprimido com tudo isso. Outra coisa que,
quando nós falamos de superproteção, é não dando a eles a oportunidade de independência. Tem muitos pais que acabam gerando filhos codependentes deles. Ou seja, filhos que não sabem tomar uma decisão, filhos que não sabem fazer nada sem falar com o papai e com a mamãe. Às vezes filhos até grandes, que não foram criados para ter autonomia, para ter independência, para fazer as suas próprias escolhas, inseguros, inconstantes, porque os pais não deram a eles a oportunidade de independência, fazendo com que se sintam então reprimidos ou então esmagados. Talvez esteja falando de você, querido. Talvez a sua criação foi assim, muito opressiva. Teus pais te esmagaram demais, te reprimiram demais, não criaram você para o mundo, para a independência, para a autonomia. Por exemplo, nós vemos na Bíblia o caso do superprotetor Labão. Labão na Bíblia é um exemplo de um homem enganador, usurpador e manipulador, capaz de usar e abusar das próprias filhas, de usurpar e enganar seu próprio genro. Ele se metia demais na vida dos seus filhos, é claro isso na palavra de Deus, e também na vida de Jacó, seu genro. Fez com que eles se sentissem, fez com que elas, suas próprias filhas, se sentissem estranhas na casa do pai, e muitas vezes rejeitadas por ele. Tanto é que tu vê na Bíblia que quando Jacó fala para suas esposas, vamos embora daqui, elas na hora já quiseram, e saíram com Jacó, porque não tinha ligação afetiva nenhuma com o seu pai, que era um tirano, um cara soberbo, arrogante, enganador, manipulador, alguém que super protegia demais e interferia demais na vida das suas próprias filhas, que já eram adultas. Meus irmãos, a superproteção acaba transmitindo à criança uma falta de confiança. Falta de confiança. As crianças vão crescendo com essa falta de confiança. E aí você acaba gerando crianças inseguras. Crianças inseguras. Crianças que não sabem o que quer. Crianças que você vai levar no cinema e vai falar: filho, que filme que você quer assistir? Ele não vai saber. Vai ser inseguro até de tomar decisões simples do dia a dia. Porque foram criados de maneira superprotetoras. Foram crianças geradas com falta de confiança. Ou então você acaba gerando regras e restrições sem privilégios, que se tornam uma pressão sufocante na vida dos filhos. É exagerado com relação a regras e as restrições dentro de casa. Ou então nunca aprenderão a responsabilidade, a não ser que lhes seja dado algum grau de liberdade, gente. Olha só, liberdade tem a ver com responsabilidade. Fala comigo, liberdade tem a ver com responsabilidade. E responsabilidade tem a ver com maturidade. Ou seja, você precisa criar os teus filhos de tal maneira que, na medida em que eles vão crescendo, eles vão criando liberdades com responsabilidades, que gerem neles maturidade. Amém? Senão você vai ter um eterno bebezão dentro de casa. Nós vemos isso às vezes como pastores, como pastor de jovem. Eu vi muito isso, às vezes marmanjão de 30, 35 anos dentro de casa com os pais. E muitas vezes pessoas inseguras, não têm confiança, não dão certo com nada, começam algo, nunca termina nada, são instáveis, inseguros, inconstantes, são bebezões de 35, 40 anos dentro da casa de pai e mãe. Porque a primeira falha dos pais é a superproteção. Nunca aprenderam a responsabilidade. E muito menos exerceram ou sentiram o que é liberdade. E muito menos chegaram à maturidade. Fala comigo, liberdade, responsabilidade e maturidade. São três coisas que caminham lado a lado. Caminham em conjunto. E quando você está criando os filhos, você precisa dar liberdade na medida que cresce.
com responsabilidade, cobrar a responsabilidade deles, para que eles possam amadurecer e crescer no Senhor. Qual é o segundo erro que os pais podem se equivocar e que podem gerar ira no coraçãozinho dos filhos? Excesso de complacência. Excesso de complacência. Mas pastor, o que é isso? E aí nós queremos colocar o primeiro ponto. São pais excessivamente permissivos. Pais que deixam o filho fazer o que quer. Pais que criam seus filhos sem freio. Pais que geram filhos desgovernados, sem domínio próprio. São pais que acabam, o próximo ponto, mimadores de filhos. São mimadores de filhos, porque tem excesso de complacência. Filhos com liberdade demais, é o outro ponto, começam a se sentir inseguros e não amados. Quer dizer, tem que ter um equilíbrio entre dar liberdade com responsabilidade e maturidade, mas quando os pais são complacentes demais, mimadores dos filhos, dão liberdade demais, acabam gerando insegurança, e os filhos muitas vezes no fundo da sua alma e do seu coração, se sentem não amados pelos pais. São pais que não corrigem, pais que não disciplinam, pais que não aplicam firmeza, pais que muitas vezes têm medo dos seus filhos, pais que muitas vezes são manipulados pelo choro, pelas emoções, pelas atividades que as crianças podem fazer. Vocês estão entendendo, irmãos? Provérbios 13, 24, a Bíblia diz: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Vamos falar junto? Quem se nega a castigar seu filho, não ama. Quando nós falamos de castigo aqui, nós estamos falando de disciplina em amor. Tirar algo, por exemplo, que o filho gosta de fazer, porque ele fez alguma coisa errada. Aquela coisa que ele tanto queria, você não dá, porque o teu filho foi irresponsável diante de uma liberdade que você deu. Então é isso que nós estamos falando: disciplina, correção, varinha, como diz a palavra de Deus. O pai que ama, disciplina os seus filhos, sem violência, gente, por favor, jamais. Nós não estamos falando da aplicação de violência, estamos falando da aplicação da disciplina em amor. Disciplina em amor. É isso que nós estamos falando. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Presta atenção nisso que a Bíblia diz. Terceiro equívoco dos pais que acabam produzindo ira no coração dos filhos é o favoritismo. Fala comigo, favoritismo. Nós vemos isso claramente em Gênesis 25, 28, né? Que Isaac acabava favorecendo Esaú, seu filho. Já Rebeca, a mãe, preferia Jacó. E olha a confusão e agonia que isso gerou no seio familiar. Olha a confusão que acabou gerando até na vida dos patriarcas, dos pais da fé. Favoritismo. Então presta atenção, irmãos, não dê presentes ou privilégios a um em detrimento do outro, e nem use de comparação com eles. Isso é falta de entendimento. A Bíblia diz: quem usa de comparação é falto em entendimento. Por exemplo, quando você fala para o seu filho: ô fulano, por que você não é igual ao ciclano? O ciclano não me dá trabalho. O ciclano é bom nisso, naquilo, e você só faz besteira. Você está usando de favoritismo. Aquela criança vai se sentir rejeitada, vai se sentir em segundo plano, vai sentir que os pais não amam, e vai acabar gerando raiva, ira, rebeldia no coração dos seus filhos. Não use também, como nós estamos falando, as virtudes de um para medir o desempenho do outro. É aquele pai que exalta um, como eu falei, e diminui o outro. Isso acaba humilhando o filho, promovendo rejeição no coração do filho. E nunca também retrate um dos seus filhos como a ovelha negra da família, porque isso vai acabar gerando frustração e muita ira.
Gente, sabia que isso é uma das maiores causas dos filhos se lançarem às drogas? É eles se sentirem o menino problema, a garota problema, a ovelha negra da família. E aí, já que ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou pirar o cabeção mesmo. E acabam se envolvendo com as drogas, com o alcoolismo, com a prostituição, com a imoralidade desenfreada, com o homossexualismo. Tudo isso porque foram retratadas como ovelha negra da família. Querido, não faça isso. Favoritismo entre os filhos. O quarto erro que os pais podem agir de maneira equivocada com os filhos é estabelecerem para eles objetivos não realistas, alvos demasiadamente grandes para os seus filhos, objetivos irreais, fantasiosos, loucos às vezes, desvairados. É um pai e mãe que pressiona seu filho para cumprir objetivos que você mesmo nunca realizou, e que acaba gerando frustração no coração dos filhos. Como a gente vê isso, gente? Pai e mãe frustrado que acaba jogando a sua frustração no coração dos filhos, e querendo que os filhos sejam algo que eles mesmos jamais foram ou conquistaram ou conseguiram. Estabelecendo objetivos não realistas. Nós precisamos, como pais, encorajar os nossos filhos, amém? Estimular os nossos filhos, é isso que eles precisam. Quando fizerem alguma coisa boa, você precisa estimulá-lo, para que eles continuem fazendo coisas boas. Quando eles errarem em algo, você pode até puxar a orelha, mas depois, motiva-os no Senhor. Filho, você errou aqui, mas você pode ser diferente. Você pode ser melhor, eu acredito em você. Irmãos, é assim que Deus trata conosco, sim ou não? Ele não passa a mão na coisa errada que nós fazemos, mas você vê o tempo todo Deus trazendo ânimo para a nossa alma, para o nosso coração, nos encorajando, nos motivando. E como eu estou falando, pai e mãe tem que ser uma expressão do coração de Deus. Assim como Deus nos motiva, nos encoraja, nós precisamos encorajar e estimular os nossos filhos, amém? E não cobrar eles coisas que às vezes eles jamais querem ou vão conseguir realizar. Por exemplo, pai e mãe que exorta ou cobra demais, né? De maneira desequilibrada e não graciosa. Não faça isso, querido. Console-os em meio aos fracassos da vida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidarem com os fracassos. Será que você tem ensinado seu filho e sua filha a lidar com fracasso? Pode ir colocando os outros dois pontos. Lidar com os fracassos, irmãos. Será que você ensina os seus filhos a lidar com fracasso? Isso vai acontecer por vários períodos na vida dos seus filhos. Objetivos irreais que os pais estabelecem acabarão roubando o senso de realização e vão promover ressentimento no coração das crianças. É uma espécie de pressão implacável, que é motivada muitas vezes por egoísmo. E aí eles são frustrados tentando realizar os sonhos dos pais na vida dos filhos. Como nós vemos isso aqui. É claro que o pai e a mãe precisam orientar os filhos, principalmente na fase do vestibular, né? Às vezes os filhos estão ali, 16, 17 anos, terminando o segundo grau, estão meio inconstantes, não sabem muito o que fazer. Você pode dar dicas, você pode, junto com o seu filho ali, orientá-lo, ajudá-lo, dar umas orientações precisas com relação a isso. Mas lembre, querido, a vida profissional, a vocação, o chamado e a missão é do seu filho. Nós vemos muitos filhos frustrados hoje na sua profissão, que não foram respeitados numa das fases mais importantes da sua vida, que era o vestibular, a escolha da sua profissão. Os pais impuseram, muitos pais manipularam, muitos pais agiram de maneira errada, equivocada,
tirânica muitas vezes. Não respeitar a personalidade dos filhos, os dons, talentos, as características pessoais de cada um deles, e acabaram impondo sobre os filhos algo que eles não queriam. E muitas vezes hoje os filhos são frustrados na área profissional, na vida profissional. Querido, 1/3 da nossa vida nós passamos na vida profissional. 1/3 da nossa vida nós passamos na vida profissional. 1/3 das nossas horas do nosso dia nós passamos na vida profissional. Imagina você ser frustrado nessa área. 1/3 da sua vida, pelo menos, você vai ser frustrado. Então tome cuidado com isso, amém? Fala comigo: encorajar e estimular, e não estabelecer objetivos não realistas ou fantasiosos. Nós vemos muito isso, essa característica é muito comum, principalmente aqui a nível de Brasil, né? Aqui no Brasil é assim, profissão que presta é o quê? Profissão boa é ser médico, é ser engenheiro, ser advogado. O resto das profissões, né? Tem muita gente que acha que é ruim. Tem muito pai que ensina para o filho que a profissão boa é aquela que dá dinheiro. É para ficar rico. Eu não estou desfazendo essas profissões, obviamente, são profissões maravilhosas, né? Mas não é só isso que existe no mundo profissional. E geralmente nós brasileiros somos tendenciosos nisso. Muitos pais acabam entrando nesse equívoco e forçando os seus filhos a entrarem nessa tríade. Muitas vezes eles não querem isso, e nós precisamos respeitá-los, amém? Quinta equívoco que um pai pode produzir no filho é o desânimo. Fala comigo: desânimo. Como é que a gente produz isso no coração dos filhos, irmãos? Primeiro, com críticas constantes. Pais que nunca elogiam os seus filhos, só criticam, só falam mal, só vê o negativo do filho, nunca o positivo, desanimam os seus filhos. Pais que nunca recompensam as vitórias e triunfo dos filhos, nunca celebram o triunfo dos filhos, acabam gerando filhos desanimados. Pais que nunca lhe permitem desfrutar dos próprios sucessos, não comemoram o sucesso dos filhos, né? Quando o filho conquista alguma coisa, o pai imaturo, equivocado, errado, carnal, diz: não fez nada mais do que obrigação. E acaba desanimando a conquista do filho, o sucesso dele, o sucesso dela. Só comentam erros dos filhos, nunca exaltam as virtudes, ignoram seus dons, seus talentos, só acentuam o que eles não fazem de bem. Talvez você sofreu isso na sua infância. Sim ou não, irmãos? Pais que carregaram na sua história negatividade, acabam transferindo essa negatividade para os filhos, e gerando filhos irados, rejeitados, desprotegidos muitas vezes, rebeldes, iracundos, como nós estamos falando. Presta atenção, um pensador americano chamado Paul Dinot, ele diz: uma criança aprende o que vive. Se ela vive com crítica, ela não aprende responsabilidade. Ela aprende a condenar a si mesma e a apontar o erro dos outros. Ela aprende a duvidar do seu próprio julgamento, a depreciar a sua própria capacidade e a desconfiar das intenções das outras pessoas. E acima de tudo, ela aprende a viver com a contínua expectativa de catástrofe iminente. Olha só, gente, uma criança que vai ser gerada para virar uma tragédia. Pais que só criticam, pais que desanimam os filhos, pais que nunca elogiam, nunca recompensam nas vitórias, não desfrutam o sucesso dos filhos, só comentam os erros, nunca exaltam as virtudes e ignoram os seus dons e os seus talentos, só acentuam o que eles não fazem de bem. Será que eu não estou falando de você, irmão? Irmã?
Irmão, presta atenção, olha para mim. Não é porque o seu pai e sua mãe erraram no passado que você vai ter que errar com os seus filhos. Você pode acertar, amém? Quantos aqui são pais e mães aí? Levanta a mão. Olha só quanta gente, essa palavra é para nós. Uma das coisas mais lindas que a gente experimenta nessa vida é o exercício da paternidade e da maternidade. A coisa linda, é uma pedra, uma criança, é uma pedra bruta que Deus entrega na nossa vida para que a gente venha lapidar e transformar ela numa joia preciosa, que vai refletir a glória e a graça de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Mas elas precisam ver em nós graça, amor, encorajamento, ânimo. Sexto erro dos pais que acabam gerando filhos irados é a negligência. Pode colocar aí, negligência. Pais que são negligentes com seus filhos. Talvez isso é o que mais se vê nos dias de hoje. Negligência. Quando se para de demonstrar afeto e se mostra indiferença, gente. O pensador cristão já dizia, né? O contrário de amor não é o ódio, é a indiferença. Tem muito pai e mãe que não estão nem aí para os filhos. São indiferentes, não demonstram afeto, não se interessa pelo que interessa a eles. Principalmente na adolescência, a gente vê muito isso, gente. Eu sei que às vezes papo de adolescente não é fácil, é chato, né? Eu estou com 3 agora na adolescência. Tenta imaginar, gente. Não é fácil, a gente tem que entrar no mundo deles, é mundo de videogame, não sei o que, YouTube, e videozinho, e não sei o que, e papapá, e o que o coleguinha fez na escola. Mas você tem que entrar no mundo deles, amém? O que é importante para eles tem que ser importante para você, como pai, como mãe, para que eles se sintam aceitos, amados, para que eles vejam a afetividade da tua parte. Alguém que negligencia os seus filhos é alguém que não se preocupa com as necessidades deles. E nós vemos isso claramente no exemplo entre Davi e Absalão. Absalão era um carente. Absalão fez o que fez e claro, foi cobrado por isso, pelo seu equívoco, mas nós vemos claramente que Davi falhou como pai. Foi negligente com Absalão. Nós vemos negligência paterna que gerou rebelião no filho dele, Absalão. E Absalão no final acabou sendo morto. Olha só. Ou seja, a negligência paterna pode gerar até morte dos filhos, gente. Nós vemos isso aqui na Bíblia. 2 Samuel 18:33. A negligência é o pior tipo de abuso infantil. E as nossas ruas estão cheias de filhos revoltados e irados. Sim ou não, irmãos? Vai na rua, vai conversar às vezes com um mendigo, né, uma criança de rua, você vai ver que nada mais é do que um filho negligenciado. Um filho que virou rebelde, irado, que largou tudo ou que foi violentado e maltratado dentro da sua casa, dentro do seu próprio lar, por aquelas pessoas que deveriam ter amado os seus filhos. Nossas ruas estão cheias de filhos revoltados e irados. 7º erro que nós vemos que os pais acabam gerando no coraçãozinho dos filhos, e é o último que eu vou estar falando, é a inflexibilidade. Pais que não flexibilizam. Fala comigo, inflexibilidade. São pais que se recusam a permitir que eles cresçam. São pais que humilham e riem dos seus filhos, quando, por exemplo, seus filhos falam alguma coisa ingênua ou alguma coisa imatura. São pais que menosprezam ou reprimem os seus filhos. São pais que encorajam, que desencorajam o crescimento deles. Em vez de encorajar o crescimento deles,
e deixarem que eles às vezes cometam alguns erros sem serem criticados. Querido, tem erros que são de crianças, são infantis. Por exemplo, um filho deixar cair um copo, isso pode acontecer. Você tem que se perceber como pai, com relação à flexibilidade, por exemplo, e perceber a diferença entre uma coisa de criança e uma afronta e uma rebeldia contra os pais. São duas coisas diferentes, amém? De um lado são coisas de criança, um filho deixar um copo cair no chão e quebrar um copo, são coisas que podem acontecer com qualquer filho, é coisa de criança. Sim ou não, irmãos? Agora tem pais que não sabem lidar com isso, e acabam punindo, ou ridicularizando, ou humilhando os filhos, em atitudes ingênuas e imaturas, normais de uma criança. Nós precisamos diferenciar coisas de criança, de afronta e de rebeldia. E também deixar que muitas vezes eles apresentem as suas ideias, seus sonhos, seus projetos. Às vezes são mirabolantes, às vezes são até meio loucos, fantasiosos. Sim ou não, irmãos? Mas nós temos que ouvi-los. Nós temos que flexibilizar o nosso tempo, os nossos recursos. Ouvir os nossos filhos. Amém? Flexibilidade. Flexibilidade. E por último, para terminar, negando o amor. O último erro que um pai e mãe geram nos filhos é negar amor. Ou seja, não usam o afeto como um instrumento, né? Por exemplo, eles acabam faltando com relação à afetividade. Por exemplo, eles não veem o castigo e a punição como um instrumento de afeto, de disciplina, de correção na vida dos filhos. Preste atenção nessa frase: não use o afeto, o amor, o carinho que você tem por eles como um instrumento de castigo e punição. Por exemplo, evite dizer assim: mamãe ama você quando é boazinha. Isso pode gerar um desequilíbrio emocional na vida da criança. O verdadeiro amor, irmão, não aumenta nem diminui com base nas realizações ou nos fracassos do objeto do amor. Amém? A Bíblia ensina: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém? Querido, não fale com relação ao amor, à afetividade, à afeição com relação aos seus filhos. Nós temos que dar a eles um amor incondicional. E não colocarmos aquele amor de maneira condicional, como eu falei. Quando você diz assim: olha, a mamãe só ama você quando você é boazinha, quando você está fazendo tudo certinho, tudo que eu quero. Porque isso acaba ensinando no coração dos filhos um amor que não é o amor de Deus. Amém? O amor que um pai e uma mãe devem gerar no filho é um amor incondicional. Lembre-se, os pais são modelos do amor ágape. Ameaçar extinguir o nosso amor, quando eles se comportam mal, acaba minando o próprio amor no coração dos filhos e acaba promovendo os nossos filhos à ira. Amém, queridos? Fica de pé, vamos orar diante do Senhor. Lembre-se que nós falamos acerca da superproteção, nós falamos do excesso de complacência, pai e mãe que passa a mão nas coisas erradas e não faz nada. Terceiro, nós falamos sobre tratar com favoritismo os filhos. Quarto, nós falamos sobre estabelecer objetivos fantasiosos ou não realistas na vida dos filhos. Quinto, nós falamos sobre não promover desânimo no coraçãozinho dos filhos. Sexto, nós falamos sobre negligência, pais e mães que acabam negligenciando seus filhos. Sétimo, nós falamos sobre inflexibilidade, pais e mães que não fazem distinção entre coisa de criança e rebeldia e afronta direta contra os pais, que não são flexíveis, que não sabem lidar com a diferença de um e de outro.
E oitavo, nós falamos que nós não podemos negar amor, afeto, carinho e afeição aos nossos filhos. Amém? O nosso amor precisa ser o amor ágape, o amor incondicional do coração paternal de Deus. Coloca a mão no seu coração, fale comigo: Senhor, me ajude a expressar, através dos meus relacionamentos, o coração paternal de Deus, o amor incondicional do Senhor. Senhor, me dá maturidade, Senhor, me dá sabedoria para lidar no ambiente da minha família, com os meus amigos e com os meus relacionamentos. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Ó Deus, me dá graça para agir corretamente, para ter atitudes que revelam o teu coração gracioso, amoroso, paternal, cheio de misericórdia, perdão e compaixão. Senhor, eu quero, através dos meus relacionamentos, principalmente com a minha família, revelar o teu coração, o coração amoroso, paternal, do Deus da Bíblia. Senhor, me ajuda, me capacita, pela tua graça e no poder do teu Espírito, a ser alguém segundo o teu coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Levanta as mãos para o alto, quero orar por você, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz. Você que é papai, mamãe, seja agraciado, abençoado. Você que ainda vai ser, seja cheio da sabedoria e graça de Deus. Que esse ensinamento venha, Deus, venha entrar dentro da tua alma e do teu coração. Que a graça do Senhor te capacite nos teus relacionamentos. Que o Senhor te purifique de todos os equívocos, de todos os problemas, de todos os pecados. Que a graça de Deus te capacite, o poder do Altíssimo venha sobre ti. Que o Senhor nos purifique com o seu sangue precioso, nos lave a nossa alma, e que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que em Cristo Jesus você seja mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Nós vamos estar aqui à direita orando por qualquer necessidade física, e à esquerda qualquer outra necessidade que não seja física. Nós vamos estar orando por você. Deus abençoe. Vai na paz.